E o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, está à frente da Secretaria de Meio Ambiente e, juntamente com a sua equipe, realizou diversas obras de melhoria e bem-estar para a população de Erechim. Hoje nós convidamos o secretário para uma avaliação da pasta neste ano de 2023. Acompanhe. E seguimos aqui com as nossas entrevistas com os secretários municipais falando sobre o andamento das atividades do ano de 2023. E o nosso convidado dessa noite é o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira. Cristiano, bem-vindo mais uma vez e hoje aqui para a gente fazer um pente fino de tudo que foi realizado na secretaria deste ano. Obrigado pela acolhida, Sandra. Obrigado à TV Erechim sempre pela oportunidade de a gente poder falar com a comunidade sobre as coisas da pasta de meio ambiente. E, de fato, tem muita coisa para dizer e foi um ano desafiador, né? Como tem sido todos os anos. Sim. Pois é, quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala muito também no clima. Este ano a gente teve uma mudança no clima. Não tivemos o inverno, tivemos muitas chuvas. Isso é um desequilíbrio ambiental. Como é que a gente analisa tudo isso, nós que somos leigos e que não entendemos do meio ambiente? Nós vamos sentir isso como a gente tem sentido na prática mesmo, né, Sandra? Ainda existem algumas discussões, né, sobre essas questões de mudança climática. É um assunto sempre muito polêmico, né? Cada um tem posição a respeito. Mas o que a gente vai sentir é o que a gente viu acontecer, por exemplo, nesses últimos 3 meses, né, conosco aqui, final de agosto para cá. Eventos de clima mais drásticos. Então, aonde está chovendo, chove muito, né, e causa dano e desordem, como a gente viu acontecer esses últimos 3 meses, especialmente com a população nossa, inclusive do Rio Grande do Sul. E nós mesmos aqui em Erechim sentimos os efeitos disso. E para a questão da falta de chuva, então, com a seca também. Ainda se agrava mais as situações onde a gente está com estiagem ou seca, né? Então, é esse grande contraste que a gente observou, basicamente, assim, de São Paulo para cima, especialmente mais forte na região norte e nordeste, e quando a gente fala de chuva, aqui na região sul, né? Então, é isso que a gente vai experimentar. E assim, quando a gente fala em meio ambiente, fala de clima, não tem divisa de Erechim com qualquer município, não tem divisa do Rio Grande do Sul com qualquer estado e do Brasil com qualquer outro país do mundo, né? Então, até porque são grandes controles que a natureza faz, que o clima faz. Então, o que a gente faz aqui reflete no resto do mundo e o que o resto do mundo faz reflete aqui para nós também. E o grande desafio, eu acho, nessa agenda do clima é a gente conseguir convencer, especialmente os países ricos, então Europa, Estados Unidos e também os países em desenvolvimento, né, assim como o Brasil, mas no caso de China, Índia, né, a região asiática de um modo geral, que a gente precisa fazer desenvolvimento econômico, fazer desenvolvimento social, mas com compromisso com as questões ambientais. E especialmente esses países ricos ajudar a pagar a conta, né, Sandra? Pois é. Porque é isso que a gente precisa. Agora, com essa questão climática, nós estamos falando assim, a agenda que está sendo construída daqui para frente é de mitigação, ainda que é possível mitigar muitas coisas, mas a gente já está falando em compensação pelos danos que isso causa, né? Então, o grande desafio vai ser essa agenda e o Brasil ele pode ser um protagonista a nível mundial, porque tem muita coisa boa para mostrar internamente e também externamente, né? Então, é isso que a gente espera, que as pessoas se envolvam, se comprometam, né, para fazer discussões mais sérias, discussões mais técnicas, né? Porque opinião a respeito todo mundo tem, a sua. Tem a sua, né? E aí vale a grande regra que a gente muitas vezes trabalha na questão de educação ambiental e na educação informal com a população, que cada ação tua aqui faz uma diferença muito grande. E aí a gente podia ficar falando aqui horas só sobre isso, né, Sandra? É verdade. Que vai lá desde a economia de água que tu faz dentro da tua casa, desde o lixo bem separado e adequadamente colocado para coleta, o plantio de uma árvore na frente da tua casa, o cuidado com a mata que tu tenha na tua chácara, na tua empresa, as ações com a população. Então, cada coisa conta. Cada coisa conta. E aí, lógico, nós não vamos fazer reversão de questão climática a partir dessas nossas atitudes.
mas se cada um fizer a sua parte, no contexto geral, a gente tem uma tendência de melhora, mudança. né? Verdade. Secretário, de fato, nós começamos a usar o Parque Longinis Malinowski este ano. Ele foi inaugurado e aberto para o público no final do ano passado, mas, de fato, a população começou a ter esse contato mais próximo esse ano. Como é que o senhor avalia as visitações, os eventos que aconteceram lá dentro, o plantio de algumas árvores lá dentro deste parque que é o Pulmão Verde de Erechim, um lugar que as pessoas estão muito felizes por estar usufruindo? Eu acho assim que um dos principais impactos, Sandra, que a gente devolveu um parque para a comunidade. Sim. Porque, assim, quando a gente para e vai olhar o movimento que a Secretaria de Meio Ambiente fez, né, e aqui já vou aproveitar e agradecer, sempre eu faço isso de público, agradecer a nossa equipe lá, que faz toda a diferença, né? Gente muito engajada que, de fato, consegue fazer a diferença. Então, quando a gente vai olhar, nós tínhamos, né, cada um no seu momento, né, tem um olhar para as questões nossas locais de meio ambiente, mas nós tínhamos o entendimento que nós tínhamos uma grande área verde dentro da cidade. Nós não tínhamos um parque, por mais que no papel fosse um parque. E com a infraestrutura, com o olhar que foi dado, com os cuidados que a gente teve com relação à iluminação, segurança, acolhimento do público que visita o parque, de fato a gente entregou um parque a partir de 16 de dezembro, que foi quando fizemos aquela cerimônia linda lá no ano passado, lá devolvendo isso para a comunidade. A população tem usado muito, né, o parque. Nós seguramente passamos de 80 mil pessoas durante esse ano que já visitaram o parque. Puxa vida. Então é muita gente mesmo, para todo tipo de atividade, né, Sandra? Caminhada, corrida, visitação, entretenimento, tudo isso, né? E que é a vocação, que é o objetivo dos parques. Então acho que a gente tem conseguido, de fato, manter o Longinis Malinowski como um parque. Algumas preocupações que algumas pessoas tinham. Porque vai destruir o parque, porque vai acabar com o parque. A gente provou que não é verdade isso. Pelo contrário, as pessoas têm tido cada vez maior um sentimento de pertencimento com relação ao parque. Então ajudam a cuidar. As obras que a gente fez no parque, as intervenções que a gente fez no parque, toda a parte das trilhas que a gente fala, agora com os decks também, que ontem eu assinei a ordem de serviço dos outros 2 decks, né? 2 já estavam em execução e agora outros 2, que é uma cereja de bolo da infraestrutura relacionada à visitação do parque, né? Então tudo isso só tem gerado bons frutos, que a gente teve, como tu comentou, tivemos feira de artesanato, semana de meio ambiente, esse ano nós implementamos também lá a trilha noturna nos ciclos de lua cheia. Então tudo que a gente tem feito com o parque, a gente faz com tanto carinho e que não dá errado, só dá certo, né? E aí vamos melhorando a infraestrutura no dia a dia, vamos observando no dia a dia. Agora, nesse momento, a gente está com a obra também lá da feira, né? Mas numa parte aberta do parque para melhorar, vamos dizer assim, toda a questão da infraestrutura da feira que tem todos os sábados lá no parque. E aí conseguimos provar na prática que dá para fazer preservação, dá para fazer conservação. É importante que as pessoas tenham esse sentimento com relação ao Longinis, porque o Longinis tem um cordão umbilical com a formação da cidade, né? Ele está aí, lá nós temos o Castelinho, e aí tinha o Parque Longinis Malinowski, né? Então ele pertence à cidade no contexto histórico, no contexto cultural e no contexto ambiental, sem dúvida nenhuma. E vamos continuar trabalhando, vamos continuar trazendo o público para o parque. E aí é importante, já que tu me deu essa oportunidade de falar um pouco do Longinis, de pedir para a nossa comunidade que vá lá conhecer o Arvoredo, que é lá na região do Atlântico, na região do Distrito Industrial. Nós estamos lá com uma série de obras. O pessoal vai se surpreender com o Parque do Arvoredo, com a proposta que ele é. Primeiro porque ele é um parque que ele tem 42 mil metros de área aberta. Então o pessoal imagina aquela infraestrutura que nós temos ali dos quiosques e do playground ali no Longinis, imagina umas 10 vezes mais é o que vai ser o Arvoredo, em termos de infraestrutura para a área aberta. Olha só. E depois no Arvoredo ainda a gente tem uma área de mata, né? Uma área de 10 hectares de mata que vai ficar lá preservada. E também temos ainda, né, uma semente plantada com relação ao Parque do Vale, né, que nós começamos um estudo, é um parque novo para a cidade, e a gente vai avançando com relação ao Parque do Vale, conforme o nosso orçamento permitir.
Sim. Dentro dessa estratégia e desse entendimento, Sandra, que esses espaços públicos de lazeres precisam ser qualificados, porque é uma demanda muito grande que a nossa população tem. A gente tem corrigido essas distorções da não existência desses espaços, então, com obras distribuídas em todos os locais da cidade. Nós temos obra lá no bairro Cotrel, que foi toda revitalizada uma área, foi entregue. Nós temos obra no Paiol, que agora estamos no processo de finalização. Mas a gente tem obra aqui no bairro Zimmer, tem a Praça Oswaldo Aranha, também aqui está coladinho com a região central. Então a gente distribuiu a possibilidade de revitalizar esses espaços em todas as regiões da cidade, porque isso é uma carência que nós tínhamos, é uma carência que está sendo corrigida, é algo que faz diferença no dia a dia e para a vida das pessoas, e é nessa linha de trabalho que a gente vai se manter firme até lá no final de 2024, quando cumpre o tempo da oportunidade que a gente teve de estar à frente aí da pasta de meio ambiente. Secretário, referente às áreas verdes, como é que está essa questão? Porque o Ministério Público já se manifestou fazendo algumas adequações. Como é que o Poder Público recebeu essas adequações e quais são os passos a partir de agora e como é que a gente interpreta isso? Foi uma punição? Não, na verdade, assim, nós tínhamos feito, para que a comunidade relembre um pouco desse tema, nós temos por volta de 500 espaços de área verde na cidade. Sim. Tá? Desses quase 500 espaços, nós tínhamos elegido 81 espaços, que são espaços muito pequenos, né? E para a gente oferecer infraestrutura de qualidade para a população, vou usar o espaço ali da Oswaldo Aranha, que eu falei, que é a Praça Oswaldo Aranha, no final da Comandante Kramer. Sim. Tá? Cruzamento ali com a Reinaldo Agonês. Ali é uma praça que nós estamos revitalizando, ampliando e requalificando ela. Sandra, a 50 metros dali, literalmente do outro lado da rua, nós temos uma área verde. O nome é área verde. Mas tu vai lá, não tem nenhuma árvore em cima. Só tem árvore no passeio público. Está ali do lado de uma lavagem de veículos e tal. Em torno de 800 metros quadrados. Nós, por exemplo, nós não vamos implementar uma outra praça naquele espaço ali. Mas é um espaço público, né? É uma área verde que foi originada lá num loteamento, quando esse loteamento foi feito lá atrás. Então, esses espaços, quando a gente já tem um outro espaço público pronto, implementado e que está se dando vazão de melhoria, e que dentro dessas áreas verdes, desses 500 espaços que mais ou menos a cidade tem, nós elegemos 81 espaços mais ou menos com essa característica. Então, tem locais que são de 300 metros quadrados. Que infraestrutura pública de qualidade nós vamos implementar no espaço assim? Então, quando a gente projetou o leilão das áreas verdes, e aqui eu quero fazer uma meia-culpa pública, né? Aqui em Erechim a gente tem esse espectro de utilizar o termo de área verde, que na prática é uma área pública. Uma área pública. E se eu pudesse voltar no tempo, eu faria essa correção. Eu tiraria daquele movimento, não alteraria nada a não ser o termo área verde. E eram 81 espaços, a gente tinha a pretensão de talvez que uns 20, 30, 50% fossem talvez leiloados num primeiro momento. Aí teve um movimento do Ministério Público que foi buscar na Justiça uma discussão desse assunto. Agora saiu em primeira instância aqui no município o entendimento de que o município deve de fato segurar esse leilão, né? deve parar com o leilão nesse momento. A gente entende isso, Sandra, de forma muito natural, né? É o Ministério Público fazendo o seu trabalho, a Justiça fazendo o seu trabalho e nós continuamos com o nosso planejamento. Nós temos por obrigação formal, legal, de continuar discutindo isso na Justiça e quando chegar no último nível de discussão, se o município ganhar, vai acatar e vai continuar com esse movimento, esse processo. Se o município perder, naturalmente, vai buscar outras alternativas para esse espaço. Nós temos, inclusive, alternativas já desenhadas para esses espaços, né? Mas ainda temos aí um tempo, vamos dizer assim, de discussão judicial. Nós continuamos com o entendimento e a sentença também vem nesse sentido de que aquilo que nós estamos discutindo não é proibido legalmente, porque o município tem uma série de competências com relação ao uso e ocupação do espaço e do solo urbano. É o município que regula essa matéria. É aqui onde a vida acontece. Então, o município tem a plena condição de, numa tomada de decisão, saber para que rumo que quer conduzir
o desenvolvimento da cidade. Então a gente vai continuar fazendo essa discussão, no momento certo ou a gente põe em prática uma outra alternativa, ou então continuamos investindo nessa ideia, mas entendemos assim, aceitamos com a maior naturalidade do mundo, né? Sim. Até porque não depositamos, digamos assim, todos os nossos ovos numa única cesta. Tu sabe que eu venho aqui desde 2021 para a gente falar dessas coisas do meio ambiente e sempre tenho dito que nós temos um planejamento ampliado que depende de recurso, que não dá para fazer tudo com os recursos nossos de orçamento, e a gente sempre está olhando e buscando alternativas financeiras para conseguir entregar mais do que aquilo que só o nosso trabalho, o nosso planejamento e o nosso orçamento poderia entregar. Então é nesse sentido, a gente vai continuar olhando as alternativas, vai continuar investindo naquilo que a gente entende que é importante, e esse é um tema que a gente tem falado muito e que ele é muito importante para a nossa comunidade. Com certeza. Ter espaços públicos de lazer de qualidade é de extrema importância, porque as pessoas em Erechim e região trabalham muito, né? E a gente cada vez mais vai fazer esforço para que a gente tenha espaços de qualidade. E aí tem todo um outro pacote, toda uma outra lógica de ver o mundo, que é entender que para você preservar a natureza, uma das estratégias importantes de preservação e conservação da natureza são, de fato, espaços como parques, né? E a gente vai continuar investindo nessa possibilidade e nessa ferramenta. Falando um pouquinho agora sobre o lixo, eu me lembro que você comentou comigo de um estudo técnico que iria estudar colocar containers na cidade para recolher o lixo. Como é que está essa questão? Já tem resultado desse estudo? Já tem possibilidade de a gente começar a ver isso um pouquinho mais na prática? Sim, o que ocorre? Esse é um movimento que a gente vem fazendo enquanto cidade desde 2011, 2012, né, Sandra? Sim. E agora, nesse momento, está em fase final já os estudos, que é um grande diagnóstico da nossa realidade de resíduos sólidos, né? Que vai pegar a limpeza pública de um modo geral, pega a coleta de lixo e pega a parte de tratamento, né? E aqui uma coisa importante para se falar desse assunto é que nós resgatamos a possibilidade de destinar o nosso lixo no nosso aterro sanitário, né? Ficamos 2 anos trabalhando sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista jurídico, discutindo com a FEPAM essa possibilidade de voltarmos a operar nosso aterro e, felizmente, conseguimos. Agora, no início do mês de setembro, saiu a licença de operação. Nós vamos fazer alguns investimentos lá no aterro para podermos colocar o lixo de novo no nosso aterro. Isso vai implicar diretamente numa economia, porque hoje, esse ano, nós vamos fechar em torno de 4,5 milhões o custo para estar enviando esse lixo para fora. E desde 2018 nós estávamos enviando o material para fora. O ano que vem a gente vai mudar drasticamente esse cenário que está dentro desse processo todo da concessão do lixo, como nós falávamos. Quem está conduzindo os estudos para nós é a FIP, né? É aquela mesma FIP da média dos carros aí, né? Então é um instituto vinculado à USP, é uma instituição que tem know-how para fazer essas modelagens. E agora, em janeiro, de acordo com o nosso procurador, a FIP deve estar entregando os primeiros estudos, né, ou a fase de diagnóstico, e aí nessa fase de diagnóstico ela está previsto a containerização, que para mim, pessoalmente, já é algo que está muito maduro na cidade, muito Também maduro. acho. A gente tem sentido isso nas instituições, conversando com as pessoas, que todo mundo quer que a gente dê esse passo tecnológico, e lógico, os estudos vão indicar isso, depois nós vamos consultar no tempo certo e confirmar isso com a nossa população. A ideia é que no ano que vem se conclua toda essa parte de estudos e inclusive que se faça a licitação de concessão e a implementação ela deve ocorrer em 2025, né? Até porque o ano que vem a gente tem algumas questões aí das eleições municipais e tal. Talvez isso até aconteça, o início da implementação aconteça após estiver concluída a questão de pleito, né, que tem alguns limites que têm que ser respeitados nesse caso. Mas a gente está finalizando aquele planejamento, que é um planejamento mais de médio prazo, que é preparar todo esse cenário para a concessão. Sim. E aí a concessão, a grande vantagem, né, a concessão que é a PPP, que você consegue fazer grandes investimentos. Porque quando a gente fala de containerização aqui para a cidade, Sandra, nós estamos falando de veículos diferentes, nós estamos falando de um equipamento diferente, que é o próprio container, né? E como eu falo, quando eu tenho oportunidade, a nível de mundo, é uma das alternativas que está lá no topo, em termos de tecnologia para coleta, só que isso demanda um grande investimento. Só conseguimos fazer esse grande investimento quando tu
dentro do processo de concessão, vai sinalizar para uma empresa que vem operar aqui que você vai ter lá 15, 20 anos a mesma empresa trabalhando e que precisa fazer um grande investimento, que é o investimento que a cidade espera, mas que ela consiga fazer isso porque tem um contrato de longo prazo, né? Nenhuma empresa que vem trabalhar aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos, que é o limite geral das licitações, faz um investimento grande. A gente está falando de um investimento assim de em torno de 20 milhões para a região central. Sim. Né? Então é um investimento alto. pesado, né? Mas que é possível ser feito nesse cenário das concessões. E aí a gente está muito próximo de efetivar e de concluir esse planejamento que vai também trazer mudanças bem importantes para a cidade, no cenário de limpeza pública de um modo geral. Né? Com certeza. Vou aproveitar aqui, com relação a essa questão do lixo, e chamar a atenção da nossa comunidade que nós vamos ter uma troca de empresa agora no mês de dezembro, Sandra. Dia 26 ainda. Um presente... Um mês bem nefrálgico. É porque dezembro, assim, naturalmente aumenta o volume de lixo, né? Porque até muita gente que mora fora vem para as festas, né? É um período delicado, então a gente já aproveita, pede desculpas antecipadas, mas também pede a colaboração da comunidade. Certamente que nós vamos ter uma falha de coleta aqui, uma falha de coleta ali, porque infelizmente é natural nesse período. Todos os dias a gente busca corrigir isso, literalmente todos os dias. Manhã e tarde e noite a gente está conversando com a empresa, aperta aqui, aperta, não coletou lá, foi uma casa, foi uma rua, o que aconteceu? Manda a empresa voltar lá a fazer essa coleta. E é assim, é muito dinâmico, muito complexo o serviço de limpeza pública e no período de dezembro ainda é mais delicado. Então, peço a compreensão da comunidade. Nós vamos ter que trocar no dia 26 porque é uma questão contratual. O contrato vence dia 24, que é no sábado. No sábado, então, no domingo, melhor, dia 24. No sábado, que é 23, tem coleta normal. No domingo é domingo. E dia 25, que é Natal, nós não temos coleta. Nós não temos coleta 13 dias no ano. Natal, dia 1º de ano e Sexta-feira Santa. E no dia 26 já tem uma outra empresa aí operando e tocando o serviço, né? Então não vai ter tumulto nas lixeiras. Eu não prometo que não vai ter tumulto. O que eu posso dizer é que nós vamos estar vigilantes, né? Sim. E nós vamos estar dia a dia corrigindo tudo isso. Nós temos diversos canais de comunicação, né? Aí tem o Instagram, as redes sociais da Prefeitura de um modo geral, telefone da Secretaria, e-mail da Secretaria, as várias outras formas que as reclamações, né, os pedidos chegam até nós. E nós estamos lá prontamente para corrigir qualquer tipo de distorção e fazer com que o serviço aconteça. Então, este compromisso, as pessoas podem nos cobrar, meu compromisso da minha secretária adjunto, a Carla, e de toda a nossa equipe. É o que a gente pode fazer, para isso que a gente está lá e é isso que a gente vai fazer. Secretário, aproveitando o gancho também, a cidade está passando por um processo de revitalização. As calçadas ali na Maurício sendo consertadas e remodeladas e algumas árvores também foram retiradas. Será plantadas outras no local? Já foi replantada? Como é que está essa questão toda da revitalização? Esse ali é um exemplo de, vamos assim, no nosso entendimento, da coisa bem feita e que ficou bacana e que já no processo ali de revitalização, né? Vamos lembrar, nós estamos falando especialmente das pedras portuguesas aqui, né, pro nosso público. Aquela pavimentação a cidade implantou basicamente em 1953. Então, até pedra fica velha, entre aspas, né? Então, pedra, os usos, as árvores e tal. E está ali um canteiro restaurado, então um trabalho mais delicado, né? Porque a restauração não é uma simples assim, mexida no pavimento. Ali a gente já concluiu o trabalho, então foi colocado grama nova, então todo um trabalho de revitalização do paisagismo do canteiro. Bem manual. As pedras portuguesas, tudo trabalho literalmente manual. Foi colocada iluminação em LED. As árvores que nós a gente precisou tirar, porque foram 3 ou 4, já foram repostas, né? Mas quem passa ali, assim, fica encantado com o canteiro da forma como ele ficou. E já temos um compromisso público do prefeito que no primeiro trimestre do ano que vem ele quer que a gente faça o primeiro canteiro ali da primeira quadra e toda a segunda quadra. Então a gente vai ir avançando assim de forma paulatina,
para que a gente possa revitalizar. A ideia é que seja todo ele revitalizado, da praça até o final da Maurício Cardoso, que é onde está mais complicado esse pavimento mesmo, né? Sim. Então, a ideia é que ali fevereiro a gente já esteja entrando com o restauro então desses outros 3 canteiros, pelo menos, né, no primeiro semestre. A intenção nossa é fazer esses 3 canteiros, vai deixar as 2 primeiras quadras novinha, bonitinha, linda como está ali, e depois a gente, conforme o orçamento permitindo, a gente vai avançando aos poucos, né? Então ficou muito legal porque de alguma maneira ajuda o próprio comércio também, porque as pessoas se encantam, querem ficar por ali, então ajuda no comércio, ajuda em várias outras questões, ajuda o pessoal do patrimônio histórico, também ficou muito encantado com o trabalho que foi feito ali. Enfim, caiu no gosto das pessoas, todo mundo achou que ficou adequado da forma como foi feito ali, e nós vamos continuar com esse trabalho até a gente concluir todo o restauro pelo menos nesse primeiro momento, da Avenida Maurício Cardoso. Secretário, eu quero te agradecer por estar aqui durante todo o ano, né, que a gente está junto todo ano aqui divulgando informação, participando de eventos, e te parabenizar, você e toda a tua equipe que fazem um trabalho de excelência, comprometido com a cidade de Erechim, te desejar um Feliz Natal, um ano maravilhoso, de muito trabalho, né, porque não tem como ser diferente, mas com muita saúde e vontade de fazer a cidade crescer e desenvolver. Obrigada. Amém. Do mesmo modo, Sandra, aproveitar então aqui toda a audiência da TV e do teu programa e desejar para toda a nossa comunidade assim, muita paz, né? E primeiro saúde. Saúde para é essencial. Para a correria toda, né? Que é a vida, que é o nosso dia a dia. E depois paz, dinheiro, realizações, né? E que a gente possa aproveitar esse momento de final de ano. E assim, ó, se tu tá com algum problema lá com um irmão, com pai, com mãe, com um amigo, vá lá e coloque uma pá de cal em cima desse problema, porque não deixe isso se agravar, né? Então, resolva essa situação e que todos possam ter um final de ano tranquilo, harmonioso e que possam ter muita saúde para 2024, porque tem muito desafio aí pela frente. E, de novo, agradecer aqui a TV, agradecer toda a minha equipe de trabalho, agradecer a família, agradecer a oportunidade que o prefeito nos deu de estar fazendo esse trabalho. E aquilo que eu sempre falo assim, que nós lá, literalmente, a nossa equipe, ela é muito engajada porque tem sonhos e tem objetivos comuns, né? O secretário eventualmente aparece aqui e ali, mas isso aí é fruto do trabalho de toda a nossa equipe lá. Sem um bom time, a gente não consegue fazer o gol, não consegue melhorar as coisas que a gente se propôs a fazer. Então, que isso seja algo que possa estar em toda a nossa comunidade, especialmente com saúde. E aí, ótimo Natal, ótimo início de ano para todos nós, Sandra. Obrigada. Eu que agradeço.